Adultério, uma escolha que tem destruído a vida de muita gente. E o diabo se aproveita com grande força. Falei besteira, o diabo chegou. Meu nome é André Luiz, eu trabalho com libertação e guerra espiritual há 18 anos. Nós estamos falando sobre a sexualidade e o mundo espiritual. E o tema deste vídeo é adultério. Essa praga tão nociva que tem sido a escolha de muitos homens e mulheres que procuram trair os seus cônjuges e acabam herdando. Um adultério sendo flagrado neste exato momento. Calma, gente, calma, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não mata não, não mata não. Infelizmente, esta é uma realidade que tem crescido a cada dia na nossa sociedade. Pessoas que trocam a segurança de um relacionamento dentro do casamento pelo adultério. Pessoas que escolhem outros fora do casamento, procuram locais como esse, como um motel. Nesses 18 anos ministrando libertação, eu me recordo de um caso que me espantou. Eu estava numa igreja ministrando num culto de libertação, a presença do Espírito Santo veio naquele lugar e no final havia um casal aguardando para receber oração e aquela mulher veio à frente. Eu pedi para que ela trouxesse consigo o marido dela, mas ela não queria que ele viesse. Aquela mulher estava passando muito mal, com sintomas visíveis de opressão demoníaca e por estar passando muito mal, aquela mulher queria receber uma oração. Na realidade, ela não gostaria. Ela só veio buscar oração porque começou a passar muito mal naquele culto. E eu chamei o marido também, porque geralmente eu não ministro, não oro por mulheres casadas sem que elas estejam acompanhadas por seus maridos. Mas aquela mulher me impediu, por favor, não chama ele, não chama ele. Ele não pode saber. Quando ela falou aquilo, o demônio manifestou na vida dela. Aquele demônio já começou a gritar diante de todas as pessoas e denunciar que ela estava traindo o marido. O medo da mulher era porque o esposo era um homem que tinha uma característica de violência e ele poderia causar algum prejuízo. Imediatamente eu amarrei aquele demônio no nome de Jesus e proibi que ele falasse e ali iniciamos um trabalho de libertação. Aquele demônio estava na vida daquela senhora e o demônio relatou, aquela mulher, ela tinha um amante, se encontrava secretamente toda semana com um amante num motel e o demônio estava junto. O demônio fazia parte da vida dela, estava destruindo a vida dela, destruindo o casamento, destruindo a dignidade daquela senhora e colocando a vida dela em risco. Enquanto fazíamos a libertação, nós descobrimos que aquele demônio que estava na vida daquela mulher, fazendo com que ela traísse o seu marido, ele tinha entrado, sabe de que jeito? Na verdade, ele tinha entrado através do marido, porque o marido há muitos anos atrás havia traído ela também. E quando ele traiu, aquele demônio entrou na vida dele e começou a acabar com o casamento. E aquele espírito de adultério fez com que a esposa também adulterasse e traísse o marido. E mais do que isso, nós identificamos no meio do processo de libertação que aquele mesmo demônio já estava acabando com a vida dos filhos daquele casal, deturpando a sexualidade deles também. Ou seja, o adultério para essa família estava saindo muito caro. A vida de um casamento não é fácil, mas o adultério não vale a pena. O adultério é como um veneno. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero fazer aqui um alerta sobre o adultério, sobre duas implicações. Veja bem o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 6, de 26 a 29, o seguinte: qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem se queimar? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. É o que diz a Bíblia. O versículo 32 do mesmo capítulo 6 de Provérbios continua dizendo assim: no entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Aqui homem e mulher, obviamente. Ele está destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Veja como é terrível o adultério na vida de uma pessoa.
toda relação sexual ocorre uma ligação de alma entre os dois. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só com ela? As escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Veja como isso é forte. Então, no adultério existe uma junção das duas pessoas. Existe uma ligação entre essas duas pessoas. E ao mesmo tempo, existe uma transferência de demônios. Temos visto na prática da libertação, quando uma pessoa, um homem que se deita com uma prostituta, por exemplo, todos os demônios que escravizam a vida daquela mulher passam a habitar na vida deste homem também, ou desta mulher. Portanto, espiritualmente falando, o adultério é nocivo, destrutivo. Agora, para aqueles que querem a libertação, para aquelas pessoas que erraram, mas que querem sair desse buraco, porque tem gente que quer continuar na safadeza, viu? Agora, como ser liberto do adultério? Veja bem, primeiro passo, você precisa se arrepender deste pecado, confessá-lo a Deus, restaurar a sua vida a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, Ô rapaz, você tá me sacaneando, hein, meu irmão? Machucou, mano? O segundo passo para se libertar do adultério, depois de haver se arrependido, pedido perdão a Deus verdadeiramente, é buscar ajuda, acompanhamento de uma liderança espiritual competente. Veja bem, com a liderança você vai confessar pecado do adultério. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, nós somos perdoados por Deus. Mas existem situações onde é necessário confessar esse pecado uns aos outros, como Tiago nos ensina. O adultério entra nesse caso, porque não é fácil sair desse pecado. Você procurando uma liderança espiritual competente, o seu pastor, o seu líder, você confessa esse pecado. A Bíblia diz que você vai receber oração e você vai ser curado. Quando a Bíblia fala de receber oração e ser curado, talvez você receberá uma ministração de libertação, de cura interior, além de receber o conselho, a orientação de como consertar isso com o seu cônjuge. A Bíblia diz em Hebreus 13,4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Portanto, não vale a pena permitir que o adultério domine a sua vida. Continue nos acompanhando nessa série especial sobre a sexualidade e o mundo espiritual. Nos vemos no próximo vídeo.